Queridos irmãos, o tópico que está a ser abordado ao longo desse mês é: Ele não está longe. É no mínimo uma reflexão evangelística e confortadora. E eu fiquei realmente pensando qual seria o caráter da sala, das pessoas, da conferência, se estaríamos a ministrar para descrentes, novos convertidos, irmãos na igreja já há muito tempo. Mas é um tema que é pontual e mesmo que você já esteja na igreja há muitos anos, é algo que vale a pena refletir. O facto de que Ele não está longe. Eu quero começar a minha abordagem refletindo que a tendência nos últimos anos não é as pessoas serem mais crentes. A tendência é as pessoas serem menos crentes. Nos anos que se aproximam, a tendência não é as pessoas orarem mais, é as pessoas orarem menos. Não é as pessoas pregarem e evangelizarem mais. A tendência é as pessoas pregarem menos, evangelizarem menos. Por que que o presbítero está a dizer isso? Talvez você esteja a se perguntar. Número 1, porque é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Então é muito importante termos reuniões como essa, onde nós nos aquecemos em nosso espírito e relembramos verdades. E uma dessas verdades é essa, que Ele não está longe de nós. Quanto mais nos solidificarmos nessa verdade de que Ele está perto, mais podemos trabalhar no nosso relacionamento com Deus, que é uma das coisas que eu vou mais trabalhar aqui nesses minutos que eu tenho. Como o amor de muitos esfriará, então não se assuste ao ver pessoas que um dia estiveram na graça e amanhã estão na desgraça. Pessoas que estiveram no fogo e amanhã estão mais secos e frios do que qualquer outra pessoa que você conheceu. É incrível ver pessoas que vivem como se nunca tivessem experimentado o sobrenatural de Deus em suas vidas. Talvez você olhe para algumas pessoas e diz assim: esse já foi crente. O que ele viveu com Deus não era para ele estar a viver isso. Mas é aquilo que eu acabei de dizer. O final dos tempos é assustador. Por isso a Bíblia nos aconselha, tanto mais que a gente vê que aquele grande dia vai se aproximando, temos que nos exortar uns aos outros, nos aconselhar uns aos outros, nos admoestar uns aos outros. Temos que nos pregar com amor, com compaixão, para que todos permaneçamos firmes na fé até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele não está longe de nós. Queridos, todas as religiões do mundo têm uma ideia de Deus. E talvez esse seja o problema. O problema é quando o homem faz Deus a sua imagem. Eu sei que muitos de nós crescemos com aquela ideia de um Deus velho, com barba branca, cabelo branco, um Deus de bengala, sentado numa cadeira de ouro, um Deus mais velho. E é normal porque a mídia, a Hollywood, a Disney, as grandes organizações que produzem filmes, desenhos animados, nos muniram com todas essas informações e a nossa mente acostumou-se a ver Deus desse jeito. Como um senhor avançado de idades, como um senhor muito velho, de bengala. Não só essa questão da velhice de Deus, mas nós também começamos a ver Deus numa outra perspectiva. Nós vemos Deus como... Quantos nunca imaginaram Deus como Pai Noel, Papai Natal? Nós vemos um Deus que é tão bom, tão bom, tão bom, que nos dá presentes no final do ano, nos dá presentes, nunca está zangado, nunca está irado, é um Deus que só tem presentes para nos dar. Essa nossa ideia de Deus veio por causa da religião. E o que é religião? Religião é uma palavra que etimologicamente significa religação. Ela nasce na ideia do homem tentar se conectar com o divino. Todos nós nascemos com vazios existenciais. Até as pessoas que hoje dizem ser ateu e defendem muitos conceitos hoje nas redes sociais sobre a não existência de Deus, na verdade todos têm um vazio que clama pela eternidade, que clama pelo que é divino. Por isso,
é que no passado os escravos adoravam desenhos nas paredes, ou imagens nas árvores, ou esculpiam pequenos bonecos para orarem, para adorarem, porque não importa onde você nasce, a necessidade do divino está lá, porque Deus nos programou assim. Deus nos programou com esse vazio, que só tem o tamanho dele, que só ele cabe, que não importa o que você coloca nesse vazio, nunca preenche. Por isso que as pessoas procuram por amor e realização nas coisas e nas pessoas erradas. Por isso muitas pessoas bebem e depois de muitos anos percebem que a bebida nunca foi capaz de preencher aquele vazio, porque só tem o tamanho de Deus. Muitas pessoas experimentam várias relações com vários homens, várias mulheres ao longo dos anos, casam, descasam, mas depois percebem que nem a construção da família é capaz de preencher aquele vazio que existe neles. Esse vazio é tão forte que quando ele chega no nível mais alto, as pessoas procuram por Deus e a primeira imagem divina que lhes é apresentada, eles aceitam. Na Bíblia, por exemplo, deixa dizer-nos onde é que nasce a religião oficial. O povo de Israel, que foi o primeiro povo com quem Deus fez uma aliança, Deus chama um homem, Abraão, em Gênesis 12, e através de Abraão, Deus começa a construir uma história, a história do povo de Israel. E com Abraão, Deus faz promessa, vocês conhecem a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz essa promessa, mas olhando para o Messias que ele enviaria no futuro. A história de Israel discorre, mas o pecado sempre foi crescendo, só que esse relacionamento entre Deus e o povo ficou algo mais ou menos assim. O povo pecava, Deus ficava irado, Deus permitia que os israelitas eram aprisionados por uma nação, o povo se arrependia, o povo orava, Deus enviava um libertador, o povo era livre. Daí o povo é santo, quer Deus, está tudo bem. Daqui a pouco pecava de novo, Deus ficava irado, Deus lhes permitia ir preso, e aquilo ficou cíclico, ficou algo repetitivo, e as pessoas começaram a achar que já tinham apagado o pata de Deus. Assim, ó, não se preocupem, Deus é mesmo assim. A gente vai pecar, a gente vai fazer as nossas coisas. Se Deus ficar mal, vamos só orar, vamos atirar no chão, vamos nos lançar na areia, na cinza, vamos raspar o cabelo da nossa cabeça, Deus vai nos perdoar como sempre. Aconteceu assim, o povo pecou, Deus ficou irado, os midianitas apareceram, o povo se arrependeu, Deus enviou Gideão. Dali um pouco mais, o povo peca, Deus envia os filisteus, o povo ora, Deus envia Sansão, daqui a pouco Deus envia Jefté, daqui a pouco Deus envia Baraque, daqui a pouco Deus envia Otiniel. Deus vai enviando pessoas até o momento que essa corda de Deus rebentou. Deixa eu chamar aqui a atenção. Assim, a misericórdia de Deus é tipo elástico, não estica muito, porque o dia que rebentar vai te estalar na cara. Não fica teimoso. Há pessoas que pecou hoje, nada deu errado. Oh, Deus não me castigou, nada deu errado, está tudo acontecendo bem na minha vida. E ele faz na semana seguinte a mesma coisa, e tudo continua bem. Diz-se que o frango roubado é muito gostoso até o dia que está apaiado. Então a misericórdia de Deus é assim, as pessoas vão esticando. Pecou hoje, nada aconteceu, pecou hoje, nada aconteceu, pecou amanhã, nada aconteceu. Você só está a esticar. Já viste quando você puxa assim, depois larga e bate aqui no dedo, né? O teu pecado faz isso. Nem é Deus que está te mexer, é você sozinho com a tua borracha do pecado a se instalar no corpo. Amém? E o povo fez isso. O povo ia abusando, peca, se arrepende, Deus envia libertador, peca, se arrepende. Aí chegou um momento que eles permitiram que até os inimigos entrassem no templo, tocassem nos vasos sagrados, nas coisas sagradas. Deus disse: não, aí é demais. Esse ponto de profanação, até no meu templo, na minha casa, vocês trazem os inimigos para visitarem, para tocarem. Deus permite que o povo de Israel seja levado cativo na Babilônia. Eu fico a imaginar assim, pastor Alberto, eles quando entram na Babilônia, entram com aquela consciência de que vai ser como das outras vezes.
só se atirar no chão, é só chorar, é só falar: Deus nos perdoa, Deus já vai enviar um libertador, como fez quando enviou Moisés, como fez quando enviou Sansão, como fez agora. 1 ano se passou, estão na Babilônia, o povo está a orar, Deus nada. 2 anos se passaram, nada. 10 anos preso, eles a se darem pilha. Não se preocupe, vamos só continuar a orar, faça como das outras vezes, Deus vai mandar um libertador. 25 anos se passaram, nada. Alguns começaram a falar: Deus, dessa vez mesmo, acho que pisamos mesmo de verdade. 30 anos, o povo está a orar, Deus agora virou as costas de vez. 45 anos, estão lá na Babilônia. Quem foi com 45, agora tem 90. Quem foi com 90, já morreu. Os que eram crianças, agora são velhos, são senhores. Imagina essa história toda, estão lá na Babilônia. 65 anos. Começam a escrever Lamentações de Jeremias. Começaram agora a escrever: Deus, renova os nossos dias como dantes. O outro aparece, aumenta, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O outro vem e começa a cantar: as nossas virgens já não cantam, os nossos velhos já não sentam às portas da cidade, porque o desespero entrou, porque eles não estavam habituados a ficar esse tempo todo sem Deus. E sabe o que a história fala? Eu contei isso para dizer assim: eles entram na Babilônia como israelitas e saem da Babilônia como judeus. Alguém percebeu o que eu disse? O judaísmo nasce ali, porque eles entram como israelitas, o povo do pacto, o povo da aliança, o povo que tinha relacionamento vertical com Deus, mas agora eles saem religioso, porque o judaísmo nasce na Babilônia, na tentativa de se aproximarem a Deus, porque a religião é isso, a religião é se aproximar de Deus pelos nossos próprios métodos. É dali que nasce a religião. E a religião, ela sempre coloca Deus num nível muito alto que não se pode achar. A religião sempre coloca Deus num lugar onde o homem tem que fazer sacrifícios para lhe encontrar, onde o homem tem que se matar para lhe encontrar. Por isso todas as religiões do mundo, no islamismo, Deus é muito sério. Deus não ri, não brinca, não sente dor das pessoas, está sentado no trono e vai mandar as pessoas para o castigo se não fizerem o que Muhammad escreveu. No hinduísmo, no budismo, eles têm vários deuses que não interagem com os seguidores, que não interagem com as pessoas que eles seguem, mas o cristianismo é a única religião que Deus não esperou ser buscado. Ele veio buscar os seus. Nenhuma outra religião tem histórico de um Deus que se fez homem para vir buscar. Mas no cristianismo nós temos um Deus que se faz homem para vir buscar aqueles que são os seus seguidores. Os profetas na Bíblia, por causa do histórico e a religião agora formada, eles sempre trouxeram Deus numa dimensão muito alta. Os profetas, quando falavam em nome de Deus, falavam de Deus num nível que as pessoas assustavam. E Deus, quando se manifestava, vinha com fogo, fumaça, monte tremia. Uma vez falaram a Moisés: Moisés, esse teu Deus que você anda nos falar, lhe ouve mesmo só você. Nós não estamos em condições de ouvir esse teu Deus. Nós vamos ficar desse lado, você lhe ouve e nos traz a resposta. Porque Deus está longe na mente do judeu, Deus está longe na mente do muçulmano. Se você conversa com o muçulmano, ele vai dizer: o mais perto que uma pessoa pode se aproximar de Deus é ser chamado de servo de Deus. Porque no islamismo não existe filho, não existe filiação, não existe paternidade no islamismo, não existe filiação, não existe paternidade no judaísmo. No judaísmo existe profeta, servos de Deus. Mas no cristianismo, João está a dizer: vede quão grande nos tem concedido o amor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Os profetas espiritualizaram Deus, Jesus humanizou Deus. A encarnação de Jesus nos traz duas coisas, pelo menos dentre muitas. Jesus nos mostra como Deus se parece. 2, Jesus nos mostra como nós nele podemos se parecer com Deus. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, é indiretamente
o evangelho simplificado é Deus a nos dizer: eu não estou longe, estou mais perto do que as tuas próprias vestes. Então essa é a ideia da religião, trazer Deus num prisma distante. Mas o cristianismo, que também é visto como religião, mas nós, ao estudarmos a Bíblia, percebemos que cristianismo é o método de Deus de como podemos nos aproximar a Ele. Quando Paulo, agora estamos em Atos 17 que lemos, quando Paulo é levado ao Areópago, o contexto do livro de Atos 17 diz que no Areópago estavam pessoas eruditas, pessoas sábias, filósofos, pessoas com muitos tipos de saber. Ao mesmo tempo, pessoas que adoravam vários tipos de deuses e com muitas crenças, e tinham vários altares, vários deuses a serem adorados. E Paulo se surpreende que enquanto ele andava no Areópago, lá em Atena, ele começa a ver dos muitos altares, encontra um altar diferenciado. Ele encontra um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então ele vê uma brecha a partir desse altar e começa a dizer assim: varões atenienses, eu vejo que vocês são supersticiosos, vocês são religiosos. A expressão que pode dizer é: vocês são religiosos, porque o ser humano é religioso desde a nascença. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Até o ateu só se esconde no ateísmo para mostrar a frustração dele em relação a Deus. Toda pessoa que diz não acreditar em Deus é uma capa para ele esconder algum tipo de frustração ou algum tipo de dúvida que ele não encontrou resposta, porque o ser humano é religioso por natureza. Então Paulo, ao olhar para eles, não lhes condenou logo, não disse: vocês estão a adorar a ídolo. Ele disse: vejo que vocês são religiosos, supersticiosos, vocês acreditam em coisas, e na vossa mente, como Deus está longe, vocês criam coisas para vos fazer se conectar com esse Deus. Tal como no hinduísmo, eles usam objetos, eles têm vaca dourada, eles têm cabelo sagrado, eles têm elefantes dourados, porque eles acreditam que se Deus existe, tem que ter alguma forma de se conectar com esse Deus, de trazer esse Deus perto. Então quando eles criam amuletos, quando eles criam fios, fitas, é a forma deles dizerem: Deus, nós acreditamos na tua existência, mas como estás muito longe, me deixa se conectar através disso que eu tenho na minha mão. Porque a religião que lhes foi apresentada é essa. Mas Jesus, ao vir na terra, está dizendo assim: eu sou a única maneira de vocês se conectarem com o Deus que para vocês está distante. O Deus distante é o Deus perto na pessoa de Jesus. É desejo de Deus se conectar com o homem desde o princípio. Porque se você quer entender Deus e a relação que Ele tem com a criação, é entender paternidade. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, entende rapidamente o que é paternidade de Deus. Teu filho não precisa fazer nada para você lhe amar, sim ou não? E nem precisa fazer coisas mais para você lhe odiar, porque você nunca vai lhe odiar. Você pode não concordar com o erro dele, pode não concordar pelo fato dele ser drogado, mas nenhum pai ou mãe jamais vai odiar seu próprio filho. E nada do que os nossos filhos fazerem não vai aumentar nem diminuir o amor de Deus, porque o amor de Deus, o amor do pai é estável, não muda. Fala isso, os que já têm 7 filhos. Não muda. O amor de Deus é estável. Isso é para dizer assim: olha, Deus, quando nos criou mesmo para estar perto. Nos criou para estar com Ele. Então, quando nós falamos que Deus não está longe, a ideia, o argumento de Paulo, ele diz assim: o Deus que nos deu o ar que nós respiramos, o Deus que não precisa nada de nós, porque Ele a todos dá a vida. E eu iria mais longe: o Deus que mediu o oceano na palma das suas mãos, colocou as estrelas no céu, chama cada uma pelo seu nome e não se atrapalha. O Deus que colocou limite às águas para não ultrapassarem e virem a estrada. Esse Deus que sustenta o universo pela força do seu poder, colocou o sol para iluminar de dia, a lua para iluminar de noite. Esse Deus é todo poderoso. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, em todo lugar. Ele jamais estará distante de nós.
salmista trouxe uma reflexão profunda. Salmo 139, ele diz assim: para onde me irei da tua face? Se eu fizer a minha cama no abismo, tu lá estás. Se eu pegar as asas e voar, a tua mão me susterá. Ele está dizendo: para onde eu me irei da tua face? Não há lugar onde você vai que a graça de Deus não te vai alcançar. Ele diz: tu conheces o meu assentar, o meu levantar, esquadrinhas o meu andar, de longe entendes o meu pensamento. Você ainda nem pensou, mas ele já sabe o que você ia pensar. Quando você estava a escolher a roupa para vir hoje no culto, entre o azul e o verde, não pensa que ele foi contigo, ele já sabia que era o verde. Esse Deus, que conhece todas as coisas, sempre esteve perto. A ideia de que ele está longe, não é porque ele está longe, é porque a nossa capacidade de percebê-lo é que enfraquece por causa do pecado. Sabe qual é o melhor exemplo para entender isso? Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 4, a Bíblia diz que Maria com José foram com Jesus para cumprirem as festividades. A Bíblia diz que no caminho, depois de terminarem os dias das atividades, a Bíblia diz que Maria e José... Mas isso é tão interessante que eu vou falar agora. Eu fico a pensar muito sobre a responsabilidade de Maria e José. Pastor Félix, quando eles entram no tal táxi, no carro já, no Iago que chamaram, a Bíblia diz, depois de alguns dias andarem, é que deram conta que Jesus ficou. Já leu essa história? Nunca pararam para analisar isso? Às vezes lemos muito rápido isso. Pai mesmo, mãe, esquece, não dá conta, você não dá conta que está subindo um táxi, teu filho ficou. Mas a Bíblia diz que depois de andarem tantos quilômetros, é que eles lembraram que Jesus... E a Bíblia diz que eles voltaram vários dias, começaram a passar em todas as cidades por onde passaram, a perguntar se não viram Jesus. Depois lembraram, vamos voltar no templo onde nós estávamos. Quando eles voltam no templo, a Bíblia diz que encontraram Jesus, um menino Jesus de 12 anos, conversando com os mestres. Em outras palavras, Jesus nunca saiu de onde eles deixaram. Quando você entender, eu vou continuar a pregação. E quem é que sempre esteve no mesmo lugar? Jesus nunca saiu de onde eles deixaram. O que significa que Deus nunca nos abandonou. Nós é que deixamos o lugar aonde estávamos com Deus. Ele nunca está longe. Nós é que nos afastamos. Está lá também no filho pródigo. Quem é que saiu de casa? O pai sempre esteve lá. Porque o pai nunca se move. Porque os braços dele são tão longos que te alcançam em qualquer lugar. Há uma velha frase que se diz na Europa, diz que velho continente. Eles dizem, esse é um continente que Deus provavelmente já virou as costas há algum tempo. Quando você vê a homossexualidade na Europa, o ateísmo crescendo, a América não quer mais saber de Deus, nações que foram construídas sobre fundamentos divinos, hoje tirando Deus como prioridade. Não é porque Deus saiu, eles é que saíram do lugar. Porque quando eles perguntarem, isso aconteceu nas décadas de 60, nos Estados Unidos da América, numa certa cidade, quando os conceitos ateístas, os conceitos de relativização de absolutos, os conceitos filosóficos começaram a crescer, eles começaram a ficar incomodados com a Bíblia nas escolas, com a oração nas escolas, e o pessoal da comunidade daquela cidade fez uma manifestação, que não, nós não queremos a Bíblia nas escolas, meu filho não é obrigado a ler Bíblia ou a orar em coisas nas escolas. Eles fizeram uma manifestação que decidiram tirar as Bíblias das escolas americanas naquele estado, decidiram parar de orar antes das aulas começarem, decidiram tirar qualquer educação religiosa, qualquer disciplina ligada à educação cristã. Sabe o que aconteceu depois de algum tempo? A história diz que o indivíduo embriagado entrou numa daquelas escolas da cidade, fuzilou um monte de crianças. Foi um choque total nos
Estados Unidos da América. Os americanos começaram a chorar pelas crianças. As mães, os pais perguntavam: Deus, onde é que você está? Por que você saiu? Por que você foi longe? Por que você não protegeu essas crianças de um bêbado? Por que você não estendeu as mãos? No noticiário da noite, o jornalista da BBC News pegou no microfone e disse assim: há alguns anos nós tínhamos a Bíblia nas escolas, tínhamos oração antes de começar as aulas, e os americanos se irritaram com isso. Fizeram campanha e tiraram a Bíblia e a oração das escolas. Agora um acidente acontece, centenas de crianças morreram a tiroteio por um homem bêbado, e a América se pergunta: onde está Deus? A resposta é, dizia o jornalista: Deus está do lado de fora da escola onde vocês o colocaram. Deus nunca se afasta, nós é que nos afastamos. Deus nunca está longe, nós é que vamos longe. E isso é tão espiritual que você pode estar perto, mas estar longe, ou estar longe e estar perto. Por isso é que a Bíblia chama a igreja de corpo místico de Jesus, porque o corpo de Jesus está na terra, mas a cabeça está sentada no céu. Em Gênesis, quando Adão peca, isso é uma coisa que muitos afrocratas ateus usam, porque eles não entendem esse fio lógico de Deus. Quando Adão peca, Deus chega no Éden e procura por quem? Adão. Porque está perto de Adão, mas Adão está longe dele. Deus estava perto de Adão, no mesmo espaço geográfico, Éden. Mas espiritualmente, o mundo espiritual também tem geografia. Nós dois podemos estar no mesmo espaço físico, mas em dimensões espirituais diferentes. Isso é só vocês lembrarem, quando lá em Samaria cercaram com o exército dos inimigos, o moço do profeta olhou no profeta Eliseu e disse: meu Deus, inimigos nos cercaram, vamos morrer. Eliseu disse: não se preocupa, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele não entendeu. Eliseu orou pelo moço dele. Quando a visão espiritual dele abriu, ele viu por trás do exército do inimigo anjos, cavalos de fogo. A minha pergunta é: aqueles anjos e cavalos de fogo apareceram no momento da oração de Eliseu ou sempre estiveram ali? Sempre estiveram ali. Porque nós podemos ter seres diferentes no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Deus e Adão estavam no mesmo espaço físico, mas em dimensões espirituais diferentes. Sempre que Deus descia no Éden, na viração do dia, Adão e Deus não só se encontravam no Éden, mas na mesma dimensão espiritual, porque Adão estava santo, Adão estava na vontade de Deus. Quando Adão pecou, agora eram dois seres no mesmo espaço físico, mas em dimensões diferentes. Quem é que estava longe? Porque Deus estava perto de Adão, mas Adão está longe, que estava lhe chamando: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Agora, voltando um pouco para Maria e José, isso abre-nos um detalhe. Pense consigo mesmo: o que te levaria a você a esquecer teu filho? Hoje nós estamos longe exatamente pelo mesmo motivo de Maria e José. A agitação, a correria. Hoje nosso problema é a correria da vida. Querido, nada pode substituir o teu tempo de qualidade com Deus. Por isso que no princípio eu construí a minha introdução dizendo assim: lembre que a tendência dos últimos anos não é as pessoas serem mais crentes. A tendência para o final dos tempos é as pessoas serem menos crentes. A tendência é as pessoas orarem menos. A tendência é as pessoas serem menos santos. A tendência, né? Porque no passado nós nem futebol víamos, não víamos nada, nem série, nenhum tipo de novela, nenhum tipo de série, nenhum tipo de... Porque a santidade era o que nós queríamos. Hoje as pessoas tendem a relativizar tudo. As pessoas não têm tempo para nada porque é a correria da vida. Maria e José estavam preocupados com alguma coisa que deixaram
sem santidade. Há pessoas que não abandonam a igreja, porque a igreja te dá sustento, renda, paga os filhos, mas ele já não tem coração na fé, na obra em si, cristã, mas ele só está lá na igreja porque tem algum ganho daquilo. Ele ama mais a obra do que o Deus da obra. E nós temos que evitar esse perigo a todo custo, porque isso é o que o diabo vai fazer. Ele te mantém perto, estando na igreja, vindo aos cultos, mas longe. Há pessoas que vêm na igreja e para nós, pastor, esse está perto, mas para Deus, você está longe, porque todo Jesus ficou em Jerusalém. Você correu demais. Sabe, nessa corrida por casamento, nessa corrida por terminar a faculdade, nessa corrida porque tuas amigas todas estão a casar, já tem filho, você até hoje nada, não tem filho, não casou, não está parecendo irmão na igreja. Nessa corrida de se realizar, você está deixando Jesus lá atrás. E depois a nossa reflexão vai ser a mesma, que Deus está longe. E a resposta será: Deus não está longe. Você que foi longe, porque quem vai longe é quem saiu, não quem ficou. Então Deus nunca se moveu. Ele está sentado eternamente no trono. Ele não sai de onde ele está. E isso é tão profundo que ele sentado no trono resolve tudo. E eu fiquei com uma ideia clara disso. Quando meu pai trabalhava, era empregado, eu era mais pequeno, uma vez fui lá para o trabalho dele, e entrou alguém no gabinete do meu pai, e o meu pai estava a ralhar com ele, dizia assim: você está armado com o teu talento, a tua profissão. E o meu pai, zangado com ele, diz assim: você tem talento e tem profissão, eu tenho dinheiro. Você com teu talento vai depender de nós que temos dinheiro. Eu com meu dinheiro, da minha cadeira, eu faço tudo acontecer. Você com teu talento vai ter que andar para procurar emprego para te pagar. E aquilo ficou tão claro para mim, que Deus nunca se moveu. Ele sempre está no mesmo lugar. Nós é quem nos movemos na correria da vida. É nós que deixamos de orar. É nós que deixamos de ler a Bíblia. Somos nós que deixamos de participar dos programas espirituais da igreja. Somos nós que, com o truque de que crescemos, amadurecemos, diminuímos o nosso ritmo na igreja, nos programas de evangelização. Agora, Deus não está a ser pregado na igreja, está a ser pregado na igreja, no mesmo altar. A Bíblia está a ser pregada, a mesma verdade está a ser pregada, mas é o teu coração que foi longe demais. É verdade, a pregação nunca mudou. Muitas das vezes você está na mesma igreja há 10 anos, a pregação é a mesma que você ouviu 10 anos atrás, mas agora, como você avançou demais, a pregação está te irritando. A pregação te incomoda. A forma do pastor pregar já te irrita. A forma dos músicos dirigirem a adoração agora já te incomoda. Sempre foi a mesma coisa. Aleluia! Deus não está longe. E Paulo, na sua reflexão, ele fica meio poeta. E ele diz que Deus criou todas as coisas para que até tateando lhe pudéssemos achar. E quando ele usa essa expressão, é para dizer assim: Deus quer se revelar ao homem a todo custo. E ele se revela a nós através da natureza criada. Cada sol das 12 horas, cada chuva depois de um dia quente, quando chega a época de frio, depois de uns meses de muito calor, é Deus a todo momento se revelando na nossa vida. Sabe, aqueles dias de grandes notícias, aqueles dias de grande nostalgia entre amigos, entre família, Deus se revela nos pequenos detalhes, no nascimento do teu filho, no casamento, no teu primeiro emprego. Deus se revela a nós de todas as formas para dizer assim: eu estou perto, você que está longe. Porque nós estamos à distância de um clamor e de um minuto de fé. Porque um dos textos bíblicos na Bíblia, difícil de crer, interessante, a Bíblia diz assim: a palavra não está longe de ti,
está perto. Não diga quem subirá ao céu para trazer, ou quem descerá ao abismo para que nos faça ouvir. Mas o que diz a Escritura, a palavra está junto de ti, na tua boca, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça, porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o salmista ainda diz assim: ele será achado por todos aqueles que o invocam. A presença de Deus ativa na nossa vida está à distância de um clamor, de um minuto de fé. Smith Wigglesworth dizia assim: eu consigo em um minuto de fé o que muitas pessoas procuram em uma noite de vigília. Porque você pode fazer uma vigília inteira, está longe, mas eu em um minuto de fé me conecto a Ele, me aproximo a Ele, porque esse é o Evangelho pregado por Jesus. Quando Jesus estava na cruz, a ser crucificado, aquilo foi a lição mais resumida do que é o Evangelho. Porque o Evangelho em mistério no Antigo Testamento era uma confusão. Era um sacerdote, com sumo sacerdote, com levitas ajudando, com bois sendo mortos, um boi para ser degolado, um sangue para ser aspargido, um boi da expiação para receber uma chapada e fugir do deserto, e todo aquele sacrifício para você ser perdoado. Mas Jesus sendo crucificado, ele estava a dizer: oi, peguem as vossas facas, devolvem para a cozinha, pegam os bois, mandam de volta para as fazendas, acabou o sacrifício, não há mais boi, não há mais faca. Eu sou o sacerdote, eu sou o boi da expiação, eu sou o holocausto, eu sou tudo e todo. Isso é como Jesus dizer assim: tudo que você aprendeu em várias partes, me crê só. Todas as partes já se uniram. Porque no Antigo Testamento tem muito de livro para falar sobre uma coisa. Tem um capítulo inteiro só a falar do dia da expiação. O boi que tinham que limpar as mãos para o pecado do povo ser transferido. Outro capítulo vai falar só da roupa que o sacerdote tinha que pôr. Outro capítulo vai falar do que ele fazia quando entrava no tabernáculo, ao espalhar o sangue dos animais. Outro capítulo, isso é muita coisa para estudar. Jesus está dizendo assim: cresçam em mim. Assim mesmo, o sacerdote já se manifestou, o boi já morreu, o holocausto já foi feito. Então a ideia do cristianismo é trazer Deus perto. Eu não consigo entender como é que as pessoas pregam um evangelho tão complicado de se perceber. Eu sempre digo às pessoas: eu não acredito que Jesus morreu uma morte tão morta como a que ele teve para complicar. Não é possível todo aquele sacrifício para complicar. A profundidade do evangelho está na simplicidade dele. Quanto mais simples você crê no que foi dito, mais profundo é o teu entendimento sobre salvação e redenção. Porque se a ideia do evangelho é dizer assim: eu estou perto, só faça uma coisa, confessa. É só isso. E isso é tão ridículo que não faz sentido. Porque aqui eu estou a falar de quê? O estar perto que a Bíblia está nos ensinando é a graça manifestada. Sabe como é que é a graça? Efésios 2:8. Porque pela graça sois por meio. Isso não vem, é dom. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora acompanhe o meu raciocínio. Porque pela graça somos salvos pela. A graça é de quem? Por meio da. A fé é de quem? Porque diz que essa fé não vem de nós, é dom. Então, a graça que nos salva é de Deus. A fé da qual temos acesso à graça é de Deus. Então, a graça é tão ridícula e absurda, porque a graça é. A graça é um Mercedes que está a custar $250 mil. Eu estou a vir com a graça. Eu sou Deus que quero te salvar.
está perto e eu te dou a graça, mas assim, a salvação é de graça, meu filho. Toma essa graça, mas para essa graça eu preciso de algo de ti. Eu preciso que você tenha fé. E você me diz, mas eu não tenho fé. Ele diz, você não se preocupa, eu vou te dar fé. Então é como eu tenho um Mercedes. Chego no pastor Alberto e digo assim, quero te dar um Mercedes, mas a um preço muito baixo. E o pastor Alberto fala assim, eu sou muito desgraçado. Nenhum preço que você me dá eu vou conseguir. Não se preocupa. É o preço que eu vou te dar vai te surpreender. Eu disse que a graça é um absurdo. E eu digo assim, olha, esse Mercedes está a custar $280 mil. Me dá só uma moeda de 10 kwanza. E o pastor Alberto também disse, mesmo essa moeda não tem. E eu pego numa moeda de 10 kwanza, entrego, me compra. É só isso. Só que o ser humano gosta da complexidade. Eu costumo dizer assim, complexidade é para os profetas, simplicidade é para nós evangelistas. Mas eu acho que não, simplicidade é para Deus. Por quê? Nós, os seres humanos, é que criamos essa coisa de Deus longe, Deus complexo, Deus difícil de ser entendido. Sim, Deus é místico, Deus é misterioso, mas Paulo diz que o que de Deus se pode entender nos foi revelado, porque Deus quer ser compreendido pelas pessoas, Deus quer comungar conosco, então Ele permite que nós venhamos a lhe conhecer. Então essa ideia da graça, a graça de Deus, a fé de Deus, é exatamente para nos dizer assim, o Evangelho é simples, toda a complexidade não vem de Deus. A complexidade faz você ver Deus longe, mas Jesus, quando veio na terra, Ele veio nos mostrar que Deus não está longe de nós, Deus está perto e todo mundo pode se achegar. E a melhor ideia que nós temos é que a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, aconteceu algo misterioso em Jerusalém. Lá no lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, o véu do templo se rasgou. Talvez os que estavam naquele dia não entenderam por quê. Mais tarde é que entenderam espiritualmente, quando Paulo está a dizer, agora temos livre acesso à graça de Deus. Onde você tinha que ir com um monte de boi, cabrito, você entra com uma palavra de confissão sincera: Senhor Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. A partir de hoje eu entrego a minha vida. Entraste. Talvez em África, por nós africanos, por a nossa vida comendo é muita luta, nós também pensamos que tudo que nos ensinam tem que ser difícil. Entendeste isso, né? É assim, para muitas pessoas o Evangelho tinha que ser assim: irmãos, Jesus morreu na cruz, mas para nós ser salvo, você tem que trabalhar 25 anos no governo, e os 25 anos de salário vai te garantir uma segurança social no céu. E ali as pessoas iam se matar trabalhando no governo 25 anos. Mas, como Jesus falou, é só crer em mim. Para nós africanos é tipo, não, nós africanos, a nossa vida é dura, nunca nos deram nada fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou te falar? Nós nunca nos deram nada fácil. Por isso é que o Evangelho é difícil para o africano entender. Africano gosta, é assim, na mente de Jesus, o cego foi ter com ele. Aquele homem também queria que Jesus lhe pusesse as mãos. Jesus assim tranquilo, cuspiu no chão, fez lodo, lhe colocou nos olhos, disse: vai se lavar no tanque de Siloé. Acho que ele foi a reclamar: esse é um ignorante, esse pastor, os outros pastores gostam de deixar cair, ele está me falar isso. Quando ele foi se lavar, percebeu a simplicidade da mensagem. Ele está lavando cara, mas não tinha nada naquela água, também não tinha nada naquele lodo. Era só porque Jesus está perto, e quando ele está lavando a cara, apareceram os leprosos. 10 foram ter com Jesus. Jesus, o que vocês
eles estão aí, a Bíblia diz que um deles, quando se olhou, estava limpo. Jesus não orou por eles, Jesus não declarou nenhuma palavra, Jesus não disse eu te repreendo lepra, Jesus não fez nada disso, porque o Evangelho é simples, a salvação é simples, você só precisa crer. Deus não está longe. Estou quase a terminar, deixa eu contar uma ou duas histórias para te fazer entender que Deus não está longe. Ele está longe na mente dos que não creem. Ele está longe para aqueles que estão a se esforçar para estar perto. Só creia no que a Bíblia está dizendo. Sabe o que é graça, meus irmãos? Nesse momento, quem é o homem mais rico no mundo? Elon Musk, fundador da Tesla. Vamos falar assim, Elon Musk. Quantos conhecem Elon Musk? Ok, poucos. Quantos conhecem Cristiano Ronaldo? Ok. Nessa altura, se Cristiano Ronaldo diz assim, estou à procura de uma casa para alugar em Angola, estou a viver em Angola, em Luanda, e ele ligasse para estar aqui no Zoom a falar conosco, Cristiano Ronaldo, e ele te pede uma sugestão. Qual é o bairro que, para o nível do Cristiano, ele podia viver em Luanda? Miramar, Talatona, né? Cidade Alta. Na nossa mente, aquele tipo de pessoa tem um nível que não pode estar num outro bairro que não seja Talatona, Miramar, Patriota, não é? Agora imagina que ele diga, ok, obrigado pelas sugestões, mas não quero nenhum desses bairros. Escolham para mim o pior bairro para ir viver. Qual bairro vocês iam lhe sugerir? Paraíso. Ok. Malueco, bairro Paraíso. Ok. Agora, lá no bairro Paraíso, que tipo de casa vocês acham que o Ronaldo iria alugar? A melhor. Agora imagina o Cristiano Ronaldo chegar em Angola e dizer assim, me levem para o bairro Paraíso que vocês me sugeriram. E quando ele chega no bairro Paraíso, ele diz assim, me mostrem a pior casa nesse bairro. E você lhe mostra a pior casa, e ele diz assim, eu vou comprar essa casa, vou viver nessa casa. Para quem é águia, Deus é muito mais rico do que Elon Musk e Cristiano Ronaldo. Deus é mais velho de todos os mais velhos, é dono do ouro e da prata. Deus tem tudo ao seu controle, mas quando Ele decidiu fazer morada na terra, não escolheu os Estados Unidos da América, não escolheu a Inglaterra, não escolheu um país como a Suécia, a Finlândia. Talvez você dissesse assim, Deus, qual seria o melhor lugar para você viver? Ele vai te surpreender dizendo assim, o pior pecador, a pior pessoa nesse mundo, é o lugar que eu escolhi para viver. Jesus está dizendo assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Porque Ele agora habita com vocês, mas estará em vocês. Ele está dizendo aos discípulos assim, agora vocês não têm o Espírito de Deus em vocês, dentro. Vocês têm o Espírito com significa proximidade, em significa intimidade. Ele está dizendo, vocês, os discípulos, têm o Espírito Santo com vocês, porque eu estou com vocês. Mas quando eu for, o Espírito Santo não vai vir para estar com vocês, vai vir para estar em vocês. Que se Deus é Deus, Ele tinha que escolher uma pessoa melhor do que nós para habitar. Ele tinha que escolher uma pessoa que não peca, que não fornica,
que não vê pornografia, que não bebe, que não cai em pecados que já devia ter vencido há muito tempo. Se ele tivesse que habitar em alguém, ele tinha que habitar numa Madre Teresa de Calcutá, ou habitar num Papa Bento XVI, ou habitar num monge, mas ele escolheu a pior pessoa para habitar. Isso é graça. Escolheu você que peca todos os dias, que cai e levanta, cai e levanta. Escolheu você que ora está bem na igreja, amanhã não vem na igreja, um mês desaparece, outro ano vem. Escolheu você para habitar. E o melhor não é isso. O melhor é que quando ele vem numa casa para comprar e alugar, ele vai tirar o chão, vai colocar mosaico, vai rebocar as paredes, vai colocar janela de cascaria, vai colocar um ar-condicionado, vai colocar mobília e vai dizer: agora é um bom lugar para se estar. Ele não está longe, ele está perto, porque está bem dentro de você por meio do seu espírito. O diabo muitas das vezes vai tentar te convencer disso. Vai dizer que você peca muito. Você é uma pessoa que dá muito trabalho para Deus. Um mês estás bem na igreja, 4 meses desaparece. Um ano estás firme, outro ano já não quer saber de igreja. Você não merece ir no céu. Você não merece ser da igreja. Vença hoje essa condenação do diabo. E coloque na tua mente: ele está perto. Você é que foi longe, e a única coisa que você precisa fazer é voltar aonde você lhe deixou. Se você lhe deixou nas vigílias, volta nas vigílias da igreja. Se você lhe deixou nos programas da igreja, nas atividades, na comunhão com os irmãos, porque a pessoa que só ficou ímpio porque deixou as amizades que não devia ter deixado. Você começou a fazer faculdade e mudou de amizade, agora ficaste esquisito. Jesus está lá nos teus amigos antigos, pobres que você abandonou, que oravam contigo. Eles não têm carro, tudo bem. Eles não falam de negócio, bolsa de valores e mercado de carro. Eles não falam essa linguagem porque são de Viana, são mesmo do bairro. Mas é lá onde Jesus está, é lá onde você deixou Jesus. Você agora ficou universitário, começou a estudar no Piaget, na Metropolitana, agora está a estudar aí no Spitec, agora ficaste muito social, 2 amigos já da igreja, porque oram muito, geram calor, já não podem mais andar contigo. É mesmo ali onde você começou a se distanciar, com aquelas tuas amigas, com muito perfume do boticário. Agora as irmãs da igreja que só cheiram fuba, porque vendem por aqui, já não podem mais ser tuas amigas. É mesmo aquela tua amiga que tinha Jesus, que você deixou e ficaste assim como estás. Não importa o quanto você cresce, há lugares que você nunca pode abandonar. Não importa quão longe você vá na vida, estudos, academia, emprego, trabalho, há lugares que você nunca pode abandonar, porque é lá onde você se conecta com Deus. É lá onde você fica mais perto de Deus. É lá onde Ele se revela a você de forma clara e profunda. Eu não sei quantos de vocês se sentem longe mesmo vindo na igreja. Eu não sei quantos de vocês se sentem distantes mesmo participando em atividades. Então a minha reflexão é: lembra quando é que você começou a se sentir distante? Não será quando você deixou de ir a um monte com a igreja? Não será que você começou a se sentir longe quando você deixou de vir das vigílias porque agora és mais velho, não dá para perder muitas noites? Não será que foi quando você começou a dizer: não, jejuar quando era jovem, agora não tem mais para jejuar? Não será quando você começou a ficar vaidoso? Jesus nunca saiu do lugar. Faz como Maria e José. Não importa quantas cidades você vai voltar para procurar até o lugar onde você lhe deixou. Volta a ler a Bíblia como nunca. Volta a orar como nunca. Volta a participar ativamente dos compromissos da igreja como nunca. Volta a evangelizar, a ganhar alma como nunca. São pequenas coisas que as pessoas me perguntam: presbítero Denilson, como você consegue ficar tão resiliente todos esses anos? Simples, eu nunca mudei. Não importa onde eu vá, não importa o que eu tenha conquistado, eu estou nas ruas,
de jeans, sandália, ganhando almas, falando de Jesus. Não importa que lugares eu frequente, para quantas milhares de pessoas eu pregue, que países do mundo eu viajo, eu estou na igreja nas vigílias, eu estou na igreja nos jejuns, eu estou na igreja nos cultos da semana, de terça a quinta, eu estou na igreja, naqueles cultos que só aparece 5 pessoas, eu estou lá, naqueles cultos da igreja que só aparece 6, eu estou lá, não importa o nível que eu cresça, eu estou no monte com a igreja, eu estou lá na floresta orando com a igreja, porque é lá onde Jesus sempre me mostrou que Ele está perto de mim. Fique de pé. Uma vez os discípulos de João Batista viram Jesus, porque no dia anterior João Batista está no rio a pregar, e ele começa a chamar as pessoas, raça de víboras, suas cobras, arrependei-vos. E a Bíblia diz que muitos viam ser batizados. Mas naquele mesmo instante, um homem começou a se aproximar. E quando ele olhou de longe, ele disse aí, no meio dessas cobras todas, essa aqui não é cobra, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus. E assim que ele batiza Jesus, os discípulos ficaram com aquela ideia, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, no livro de João capítulo 1, a partir do versículo 34 e 35, enquanto Jesus ia passando, a Bíblia diz que João aponta de novo dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João começam a seguir Jesus, e Jesus faz aquela pergunta habitual. Jesus gosta de constranger, porque Ele quer saber o que está no teu coração, o que você realmente quer. Quando os leprosos foram ter com Jesus, Jesus estava em movimento, e Jesus lhes perguntou, o que é que quereis? E eles disseram assim, queremos ver. Jesus lhe disse, vão e deem a oferta e vejam. Os cegos melhor. Os leprosos disseram, queremos ser limpos. E eles foram limpos. O Bartimeu na entrada em Jericó disse, quero ver. E ele viu. Mas esses discípulos de João, quando Jesus parou, olhou para eles e lhes perguntou, o que vocês querem? João 1,35 em diante. Eu acho que o cérebro deles processou muito rápido. Se nós pedir cura, vai nos curar, mas nunca mais vamos lhe encontrar. Se nós pedir dinheiro, vai nos abençoar, mas nunca mais vamos lhe encontrar. Porque eu acredito aqui, se Jesus aparecesse para algumas pessoas e de repente perguntasse assim, o que é que você quer? As desesperadas aqui de Marília, eu já vou dar, homem, que homem? Os que não estão aguentando mais com desemprego, eu pedi emprego. Mas aqueles homens foram inteligentes, eles disseram assim, Jesus, onde vives? Vai te dar segundos para você processar o que eu falei. Jesus lhe perguntou, o que é que vocês? A resposta deles foi, mestre, onde vives? Em outras palavras, está a dizer assim, Jesus, se nós falar o que queremos, nunca mais vamos te apanhar. Mas se nós sabemos onde te apanhar, eles foram muito inteligentes. Porque eles disseram, Jesus está cá, Jesus não para, Jesus está cá. Eles estão a seguir, Jesus está, vocês querem o quê? Não, é que naquele momento você não pode falar à toa. Porque se eles disseram, queremos algum milagre, amém? Receba em nome de Jesus, amém, pronto. Acabou, vou encontrar Jesus não. Mas eles disseram assim, se nós sabemos o lugar onde Ele fica, nós podemos lhe encontrar toda hora. Mais do que ter coisas de Deus, mais do que receber coisas de Deus, é preciso saber onde Ele encontrar, onde Ele está. E a melhor notícia é que Ele não está longe, Ele está à distância de um clamor. Feche os teus olhos e comece a clamar, Jesus. Ele está à distância